Duas irmãs desapareceram sem deixar rastros e décadas depois ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes e perturbadores da história criminal moderna. Prepare-se para uma jornada que vai te deixar questionando tudo o que você pensava que sabia sobre desaparecimentos misteriosos. Este caso vai te arrepiar e te fazer pensar duas vezes antes de sair sozinho à noite. Fique até o final, porque a reviravolta vai te chocar completamente. Vamos começar essa investigação que assombra investigadores há gerações. As irmãs Catherine e Sheila Lyon, de apenas 10 e 12 anos, saíram de casa em uma manhã ensolarada, de março de 1975, em Wheaton, Maryland. Elas tinham permissão para ir ao shopping center próximo, algo que faziam regularmente. Era um dia comum, sem nada que indicasse que seria o último dia que alguém as veria vivas. Os pais confiavam na responsabilidade das meninas e na segurança do bairro. O shopping estava a apenas alguns quarteirões de distância, e as duas conheciam bem o caminho. Ninguém imaginava que essa rotina simples se transformaria no maior pesadelo de uma família. O último avistamento confirmado das irmãs foi no Wheaton Plaza Shopping Center, onde foram vistas caminhando pelos corredores por volta das 2 da tarde. Testemunhas relataram que elas pareciam estar se divertindo, olhando vitrines e conversando animadamente. Uma funcionária de uma loja de departamentos lembrou-se de ter visto duas meninas que correspondiam à descrição delas, mas nada parecia fora do normal. O shopping estava movimentado, com famílias fazendo compras e crianças brincando. Era exatamente o tipo de ambiente onde duas irmãs poderiam passar uma tarde tranquila, sem chamar atenção. Quando as meninas não voltaram para casa na hora combinada, os pais começaram a se preocupar. Eles ligaram para amigos e parentes, mas ninguém tinha visto Catherine e Sheila. A preocupação rapidamente se transformou em desespero quando perceberam que as filhas realmente haviam desaparecido. A polícia foi chamada e uma busca intensiva começou imediatamente. Centenas de voluntários se juntaram aos esforços, vasculhando cada canto do shopping, dos arredores e de áreas remotas. Cães farejadores foram trazidos, helicópteros sobrevoaram a região, mas não havia nenhum sinal das irmãs. A investigação revelou detalhes perturbadores que tornaram o caso ainda mais misterioso. Várias testemunhas relataram ter visto um homem suspeito observando crianças no shopping naquele dia. Ele foi descrito como um homem de meia idade, usando óculos escuros e agindo de forma estranha. Algumas pessoas notaram que ele parecia estar seguindo grupos de crianças, mas ninguém tomou uma atitude na hora. Esse detalhe se tornou crucial para a investigação, pois sugeria que o desaparecimento das irmãs não foi um acidente, mas sim um ato premeditado de alguém que estava caçando vítimas. Os investigadores descobriram que o homem suspeito havia sido visto em outros shoppings da região nas semanas anteriores ao desaparecimento. Ele sempre seguia o mesmo padrão. Observava crianças, especialmente meninas pré-adolescentes, e desaparecia quando adultos se aproximavam. Esta informação gerou uma teoria aterrorizante de que um predador em série estava operando na área. A polícia começou a conectar outros casos de tentativas de sequestro e desaparecimentos na região, criando um perfil de um criminoso extremamente perigoso e calculista. A comunidade entrou em pânico e pais começaram a manter seus filhos em casa. Décadas se passaram e o caso permaneceu sem solução, até que em 2013 uma reviravolta dramática mudou tudo. Lloyd Lee Welch, um homem com histórico criminal, foi identificado como suspeito através de evidências de DNA. Ele estava cumprindo pena por outros crimes quando foi conectado ao caso das irmãs Lyon. Durante os interrogatórios, Welch forneceu
Informações contraditórias e confusas, às vezes admitindo o envolvimento e outras vezes negando tudo. Sua versão dos fatos mudava constantemente, tornando ainda mais difícil descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico de março. A investigação de Welch revelou uma rede familiar perturbadora envolvida em atividades criminosas. Membros de sua família foram investigados e alguns foram presos por obstrução da justiça. Welch alegou que outros familiares estavam envolvidos no desaparecimento das irmãs, mas essas alegações nunca foram completamente confirmadas. A polícia encontrou evidências de que a família Welch estava envolvida em tráfico de drogas e outros crimes, criando um ambiente onde atrocidades poderiam ser cometidas e encobertas. Esta descoberta abriu uma nova dimensão do caso, sugerindo que o desaparecimento das irmãs poderia estar conectado a uma operação criminal maior. Buscas foram realizadas em várias propriedades associadas à família Welch, incluindo uma montanha na Virgínia, onde eles tinham uma cabana. Milhares de fragmentos de evidências foram coletados e analisados, mas os corpos das irmãs nunca foram encontrados. Essa ausência de evidências físicas conclusivas mantém o caso em um estado de incerteza angustiante. Welch acabou sendo condenado por homicídio em primeiro grau e sentenciado a 48 anos de prisão, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. A família das vítimas, embora aliviada por finalmente ter alguém responsabilizado, ainda luta com a falta de fechamento total. O que torna este caso ainda mais assombrador é a quantidade de teorias e pistas falsas que surgiram ao longo dos anos. Dezenas de pessoas confessaram o crime, médiuns ofereceram visões sobre o paradeiro das irmãs, e avistamentos falsos aconteceram em todo o país. Cada nova pista levava às esperanças renovadas, seguidas de decepções devastadoras. A mídia nacional cobriu o caso extensivamente, transformando-o em um dos desaparecimentos mais famosos da história americana. Documentários, livros e programas de TV tentaram desvendar o mistério, mas nenhum conseguiu fornecer respostas definitivas sobre o destino das irmãs Lyon. A tecnologia moderna trouxe novas ferramentas para a investigação, incluindo análise avançada de DNA, reconstrução digital de evidências e técnicas forenses sofisticadas. Investigadores continuam reexaminando evidências antigas com métodos mais precisos, esperando encontrar pistas que foram perdidas décadas atrás. Bancos de dados de DNA são constantemente verificados em busca de correspondências que possam revelar novos suspeitos ou confirmar teorias existentes. Apesar de todos esses avanços tecnológicos, o caso das irmãs Lyon permanece como um lembrete humilhante das limitações da ciência forense e da investigação criminal. O impacto deste caso na comunidade e na família foi devastador e duradouro. Os pais das meninas dedicaram suas vidas inteiras à busca por respostas, trabalhando incansavelmente com investigadores e mantendo a memória de suas filhas viva. Eles se tornaram defensores de outras famílias, de pessoas desaparecidas, usando sua tragédia para ajudar outros em situações similares. A comunidade de Wheaton nunca foi a mesma depois do desaparecimento das irmãs, com uma sombra de medo e suspeita que persistiu por gerações. O caso mudou fundamentalmente como as pessoas pensam sobre segurança infantil e vigilância comunitária. Especialistas em crimes não resolvidos consideram o caso das irmãs Lyon como um dos mais complexos e frustrantes da história criminal americana. A combinação de evidências limitadas, múltiplos suspeitos, décadas de investigação e a ausência dos corpos cria um quebra-cabeças aparentemente impossível de resolver completamente.
psicólogos criminais estudam o caso para entender melhor os padrões de predadores e as dinâmicas familiares que podem facilitar crimes hediondos. O caso se tornou um estudo de caso em academias de polícia e cursos de criminologia, ensinando futuras gerações de investigadores sobre a persistência necessária em casos de longo prazo, teorias conspiratórias e especulações selvagens. Continuam cercando o caso, alimentadas pela falta de evidências conclusivas e pela natureza misteriosa do desaparecimento. Algumas pessoas acreditam que as irmãs foram vítimas de uma rede de tráfico humano, enquanto outras teorizam sobre envolvimento governamental ou organizações criminosas internacionais. Essas teorias, embora não comprovadas, demonstram o fascínio duradouro do público por mistérios não resolvidos e a necessidade humana de encontrar explicações para o inexplicável. A internet ampliou essas especulações, criando comunidades inteiras dedicadas a debater e investigar o caso de forma independente. O caso das irmãs Lyon continua a assombrar investigadores, familiares e a comunidade décadas após seu desaparecimento. Representa um lembrete sombrio de que mesmo nos casos mais investigados e publicizados, a verdade pode permanecer elusiva. A busca por justiça e respostas continua, alimentada pela esperança de que algum dia, de alguma forma, o mistério será finalmente resolvido. Enquanto isso, a memória de Catherine e Sheila Lyon vive como um testemunho da necessidade de nunca desistir na busca por verdade e justiça. Este caso permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da América, desafiando nossa compreensão sobre crime, investigação e a natureza humana.